Les saludo de parte da Igreja Presbiteriana de Panamá. Que Deus les bendiga. É fácil compreender, não é? E por isso que a gente fica dizendo, isso aí eu vou tirar de letra, facinho. E é bom ficar ouvindo os irmãos. Eu trago essa saudação por parte da Igreja Presbiteriana do Panamá, campo que nós temos servido nos últimos 3 anos e agora mais um novo projeto de mais 3. Irmãos, que bênção estar adorando ao Senhor aqui juntamente com vocês. Me sinto bastante abençoado pelo privilégio que Deus me dá, rever o Everton depois de alguns anos, depois de termos estudado juntos, ver sua família, bem, uma parte dela, né? Porque assim como eu, vocês estão sofrendo aí com a despedida dos filhos. Ver a Eduarda, agradeço a Clarissa, a hospitalidade, saber que Samuel está fazendo seminário também, juntamente com o meu filho, né? Arthur lá, da Heloísa. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, a família de vocês. Eu tenho sido abençoado e edificado com a companhia de vocês como família, um pouco da atualização da história e vocês como família da fé. Creio nisso. Sabe aquele negócio de a gente se sentir em casa? Bastante abençoado. Irmãos, eu não tenho como externar ao Senhor a minha gratidão. Este canto me fez lembrar uma verdade tão profunda, me permite compartilhar isso antes de compartilharmos a palavra do Senhor. Estar na presença de Deus verdadeiramente é um ato de fé. A adoração é um ato de fé. Nós não temos nada que entregar para o Senhor que Ele seja digno de receber, porque Ele é infinitamente digno do que a gente possa oferecer. E por que eu digo que é um ato de fé? Porque nós ainda assim nos atrevemos, como diz o autor dos Hebreus, né, a entrar por esse caminho garantido por Jesus Cristo. Apesar da nossa indignidade, nós nos tornamos aceitáveis diante do Senhor pela obra do Cordeiro. E a nossa adoração, conquanto que seja o melhor que a gente possa entregar, se torna aceitável diante da obra do Cordeiro. Isso é um privilégio que o povo de Deus tem. Não desperdice isso. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro de gênero histórico do Novo Testamento. Ele vai narrar a expansão da igreja cristã, o nascimento dessa igreja, com cerca de 120 pessoas, como diz lá no capítulo 1, que logo passa para alguns milhares, resultado da pregação intrépida de Pedro, aquele que havia negado o Senhor algumas semanas antes, anuncia o evangelho com coragem. Deus converte 3.000 pessoas. E o livro vai mostrando como o Senhor vai cumprindo esta palavra anunciada pelo próprio Cristo aos discípulos, quando diz: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. De tal maneira que nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos mostrando como esta expansão foi se dando. E como a igreja do Senhor, que não entendia direito exatamente como isso iria ocorrer, foi tomando parte nesta missão. Não foi fácil para eles, como não é para nós. Eles enfrentaram lutas, enfrentaram perseguições, enfrentaram seu próprio egoísmo, seu egocentrismo, seu orgulho sendo quebrado muitas vezes, vendo Deus fazer a obra e resistindo até entre o corpo apostólico. Pedro com aquela dificuldade de ver gentil entrando na igreja com acesso da mesma forma como ele, e Deus mostrando: sou eu quem estou fazendo esta obra. Sou eu quem estou sendo conhecido. É o meu compromisso em me tornar conhecido e resgatar pessoas para que me adorem. E a igreja foi se expandindo. A uma certa altura do livro de Atos, nós vamos ver a apresentação de um fariseu intrépido, duro, perseguidor da igreja, Saulo, que é convertido de uma forma aguda. O Senhor lhe aparece no caminho e ele tem uma crise profunda, porque o Senhor Jesus lhe aparece e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? A quem eu persigo? Ele diz: eu sou Jesus de Nazaré. E ele diz: não é possível. O que a vida toda eu achei que era o certo, eu estava errado. Eu estava lutando contra Deus e achando que estava fazendo uma obra de Deus, e Ele mesmo me chamou. E ele entra numa crise profunda, fica cego, tentando
reconfigurar sua mente para dizer, eu estava cego espiritualmente. Agora eu estou cego fisicamente, mas meus olhos veem. E ele converte já sabendo, porque através de Ananias, Deus lhe informa de que ele seria mensageiro desta mensagem que antes ele perseguia a autoridades e a povos. E Paulo começa a anunciar este evangelho. Experimenta situações as mais distintas possíveis no anúncio do evangelho. Planta igrejas. Pelo mundo conhecido, é o primeiro a vencer a barreira geográfica de sair do continente asiático, lá do Oriente Médio, entra à Europa, anunciando o evangelho pela região de Tessalônica, na Macedônia, plantando igrejas, treinando gente, deixando gente para dar continuidade. E depois Deus lhe revela que ele iria experimentar uma outra fase da sua vida. Ele seria encarcerado, preso. Sempre quando eu vejo estas coisas, assim como a dos profetas, eu fico pensando, será que é melhor saber ou não saber o que vai acontecer? Eu confesso para vocês que eu, na minha debilidade, eu prefiro não saber, porque eu fico com a esperança que vai ser melhor. Depois chora as pitangas. Mas Paulo já soube, Deus já disse, você vai enfrentar essa dificuldade, mas eu vou estar com você. E no meio dessa trajetória, que ele já sabe que está indo para ser julgado, nós chegamos nesse capítulo 20 aqui. Está preso, sendo carregado, sendo levado numa embarcação à porta, na cidade de Mileto, um tempo para reabastecer, para comprar mantimentos, para as pessoas descansarem um pouco, tomar um banho, né? E seguir a viagem. E com aquela janela de oportunidade, ele gozava de uma certa confiança das pessoas que ali estavam, mesmo o mantendo cativo. E ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, que foi um dos ministérios mais profícuos dele, quando ele esteve plantando aquela igreja. Montou a escola de Trode, um curso de teologia, como o pastor de vocês montou aqui, ele fez isso lá também. Treinou gente e ele manda chamar. Eu gostaria de ler para vocês a conversa que este homem teve, pelo menos a primeira parte, porque são tantas informações aqui, tão ricas, que eu não serei capaz de apresentar tudo. Eu vou apresentar uma primeira parte aqui, do versículo 17 até o versículo 28, desta fala de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Preste atenção à leitura da palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos caminhar nestes versículos, nós já oramos, rogando a iluminação do Senhor. Irmãos queridos, desta porção bíblica, eu tirei para a minha vida o lema ministerial que eu carrego comigo. E anotei na minha carteira de ministro, na primeira. Coisa para não esquecer. Jamais. Tirei daqui. Estas falas são uma das falas mais ricas e densas, apesar de poucas palavras, de instrução ministerial, de instrução pastoral que nós encontramos na Escritura Sagrada.
É verdade que da pena de Paulo, de sua própria autoria mesmo, vieram 3 cartas pastorais, as 2 a Timóteo e a outra a Tito. Pela manhã nós estudamos a abertura desta de Tito, ele escreveu outras 2. Aqui Lucas, que foi seu discípulo, foi quem registrou estas palavras, essa minuta deste encontro, né? Minuta de ata aqui desta conversa, ouviu, atento de alguma maneira, e registrou aqui, Paulo depois lhe passou esta informação do que foi, e nós temos um resumo de uma palavra muito preciosa. Eu fico vendo, imaginando esta situação, Paulo sabe que enfrentará dias difíceis de cárcere, ele não consegue saber exatamente tudo, Deus não lhe revelou tudo, mas nesta condição especial de apóstolo que ela era, algumas coisas Deus o revelou de especial. E ele sabia que enfrentar estas dificuldades. Ele chama esses presbíteros da igreja de Éfeso para dar como que umas últimas palavras. Eu fico imaginando a gravidade da situação. Tantas coisas que eles já compartilharam. Seguramente foram formados por ele durante o período de plantação da igreja, o treinamento, um livrinho aí de liderança, né, que ele preparou também e passou para eles. E tinha tanta coisa para dizer e agora ele chama como quem está dizendo, olha, eu tenho algumas palavras finais para dizer para vocês. Imagina o tom emocional deste encontro. Ele diz, vocês não mais vão ver no meu rosto. Essa palavra é mesclada com elementos biográficos e instrução bíblica, o que é próprio de alguém que se conhece e tem intimidade. Tem hora que você não sabe se você está falando coisa do coração, do seu sentimento, ou é a palavra de Deus, ou a instrução, e vai costurando uma coisa e outra no meio. Porque veja aqui, nos versículos de 17 a 19, o início dessa fala, Paulo lembra de sua postura, da atuação, traz à memória a estes irmãos como ele esteve com eles. Ele mandou chamar lá de Éfeso os presbíteros e disse, quando se encontraram com eles, vocês bem sabem como foi que eu me conduzi entre vocês desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Vocês conhecem minha história. Eu não sou um cara que caiu do nada aqui de paraquedas. Vocês sabem muito bem como foi. Desde o primeiro dia que não foi fácil. A plantação desta igreja não foi fácil, o ministério aqui. Vocês sabem como eu servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, com provações, com ciladas dos judeus que me sobrevieram. Como o trabalho foi na base da tensão. Vocês conhecem, vocês foram testemunhas, estiveram comigo, sabem quantas lágrimas, quanta luta, quanta dificuldade. Está trazendo a memória. Nos versículos 22 e 23, ele continua falando desse aspecto pessoal. Ele diz, agora constrangido em meu espírito eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Este compartilhar disse, irmãos, o cenário que eu tenho diante de mim não é muito bonito. Deus me antecipou isso. Ele não me detalhou, talvez porque eu não me prostrasse tanto assim. Mas olha, que está me esperando aí são cadeias e tribulações. É isso que eu tenho. Fiz um treinamento quando estava plantando a igreja aqui e agora vai no nível mais duro, e compartilhando com esses presbíteros desse lado. Nos versículos 25 e 26 nós temos mais um elemento pessoal. Ele diz, agora, eu sei que de todos vós, em cujo meio passei pregando o rosto, não vereis mais o meu rosto. É o último momento nosso, é uma despedida pessoal. A gente não vai se ver mais, Deus já me mostrou isso, já me revelou. Na sua condição apostólica, ele recebia algumas revelações assim. No versículo 26 ele diz, portanto eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos. Os irmãos conseguem imaginar a gravidade dessas palavras? Porque é um homem chegar diante de outras pessoas e dizer o seguinte, eu não me sinto devedor de nada que precisava ter feito com vocês. Diante de Deus, eu não carrego nenhuma culpa de que eu fui omisso, de que eu negociei, de que eu ajustei, de que eu adaptei para estar bem, para querer o apoio de vocês. Eu não carrego este peso comigo. Estou limpo do sangue de todos vocês. Olha a gravidade desta situação. Esse é o elemento pessoal. Mas em meio a estes elementos pessoais, compartilhados em comum, aquelas pessoas conheciam aquela história, Paulo então lhes orienta. Como que está dizendo assim, eu não atuarei mais por aqui, eu nem mais vou ver vocês. Mas a igreja de Deus que aqui ficou, seguirá com o trabalho. E é o trabalho que vai ser supervisionado por vocês, presbíteros, quando voltarem lá para Éfeso. E Paulo passa a dar lições preciosas sobre o ministério da igreja. E é sobre isso que eu gostaria de falar.
aspectos do ministério da igreja: ações, cuidados, atenções, conteúdo, para que como igreja, eles e nós sejamos fiéis ao ministério que Deus requer de nós. Vamos dar uma olhada? O primeiro deles: é requerido da igreja do Senhor proclamar toda a mensagem fiel, toda ela, sem negociação, sem subtração, sem diminuição. Veja o início do versículo 20, quando ele começa a falar isso. Ele diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Paulo descreve que a atuação que ele teve, que portanto deve ser ainda marca da igreja do Senhor, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Tudo que é útil, que é importante, que Deus instruiu, precisa ser dito. A igreja não pode se omitir. Nós, como igreja, se queremos ser fiéis na missão que Deus nos deu, não podemos ser seletivos no que nós anunciamos às pessoas, a nós mesmos e aos outros. É toda a mensagem fiel. No versículo 24, ele vai dizer, e é este versículo que eu coloquei na minha carteira de ministro, para que eu jamais me esquecesse. Ele diz: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A compreensão que Paulo tinha do seu chamado ministerial era mais valiosa que a sua própria vida. Diz: a minha vida está abaixo do meu chamado. Porque propriamente, e aí preste atenção a isso, que é difícil a gente compreender claramente esse aspecto, pelo menos para mim foi no meu pecado, na minha miséria. É diferente de alguém que abraça o trabalho como sendo a coisa mais importante da sua vida. E às vezes a gente, como pastor ou como ministro, pode se confundir e se perder, e ter a mesma atitude profissional nesse sentido. O trabalho é o mais importante, ainda que seja um ministério. Não é isso, não é por causa do trabalho em si, mas é por causa da natureza do que se está fazendo. Ele está dizendo: a minha própria vida está submissa, eu não a considero mais preciosa do que a mensagem que eu tenho para entregar, de entregar o evangelho da graça de Deus. Versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. A melhor forma de expressar o que Paulo está dizendo aqui, de tudo que eu já li até agora, eu acho que foi expressa por Martinho Lutero. Quando ele resumia toda a mensagem bíblica, dizendo: toda a Bíblia pode ser resumida em lei e evangelho. E Paulo descreve isso aqui. Ele diz: eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ou seja, toda a vontade de Deus, toda a vontade moral, tudo o que Deus exige dos homens, tudo o que Deus requer das pessoas, em cada aspecto da vida, na família, no trabalho, na sociedade, com relação à sexualidade, ao dinheiro, seja mais tudo o que Deus tem eu entreguei, eu anunciei. Todo o desígnio de Deus, toda a vontade do Senhor, diz o versículo 27, jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Essa seria a lei. É a instrução de Deus, a ordem de Deus, a orientação de Deus para a vida de cada um de nós. Nós não podemos ser superficiais nisso, irmãos. Porque nós vamos glorificar a Deus precisamente em cumprir a sua vontade. Como disse o Senhor Jesus: e observarão as vossas boas obras e glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Mas eu não sei você. Eu muitas vezes, especialmente no início do ministério, desci o chicote sem dó na igreja. E pregava: esse povo tem que se converter, ser crente mesmo, e cumprir a lei de Deus, e vai, no final, quanto mais chorar, melhor, sinal que está se arrependendo mesmo. E foi passando o tempo, eu fui percebendo que assim, essas verdades exortativas de Deus para a nossa vida, que são verdades, elas precisam ser temperadas com o evangelho da graça de Deus, a boa nova, a boa notícia. Demorou para eu ir percebendo isso. Porque um precisa do outro, um depende do outro. O evangelho só vai fazer sentido para quem entende o peso da lei, dizendo como ele é incompetente para fazer as coisas. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus num relacionamento de um contribui para o outro, a lei de Deus, para nos empurrar, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, nos empurrar para o nosso Redentor, que diz: Senhor, eu não dou conta, é muita coisa. Eu não dou conta de ser um bom pai, de ser um bom trabalhador, de ser um bom cristão, de ser um bom isso, de ser um bom aquilo outro. Quanto mais eu estudo, mais vai ficando claro para mim as minhas incapacidades. Eu preciso de um Salvador.
O Senhor Jesus é o Salvador. Aí diz Lutero, esse é o evangelho que está presente na Escritura. Porque depois que a nossa consciência é ferida pela lei, ela é curada pela boa notícia de que Deus mandou dos céus o Salvador que nós tanto precisamos, para as nossas incompetências e incapacidades. Mas aí dizia Calvino que o evangelho e a lei, o evangelho nos leva de volta para a lei. Nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mas somos salvos para viver uma vida que glorifica a Deus. E esta vida está em todo o desígnio de Deus, na lei do Senhor. De tal maneira que na vida cristã a gente está sempre entre um e outro. Nós estamos o tempo todo aprendendo o que Deus requer de nós e o tempo todo pedindo misericórdia a Deus. Quanto maior a consciência nós tivermos dos nossos próprios pecados, maior vai ser a nossa gratidão e o amor pelo nosso Redentor. Como dizia John Newton, o autor daquele que eu considero o melhor hino da cristão, Amazing Grace, né? Ele dizia o seguinte: eu tenho duas convicções que me bastam. Que eu sou um grande pecador e que Jesus Cristo é um grande Salvador. Essas duas convicções me bastam, me marcam. Quem eu sou, despertado pela consciência da lei. Quem Cristo é, despertado pelo chamado do Evangelho. Irmãos queridos, nós temos que anunciar estas coisas o tempo todo como igreja. Precisamos anunciar o que Deus requer das pessoas, mas não baixar o nível nem negociar para estar bem. Para as pessoas entendam a sublimidade da vida para a qual Deus nos chama. Ao mesmo tempo temos que anunciar o Evangelho, porque todos, se formos honestos diante do Senhor, vamos dizer: Senhor, eu não sou isso. Eu não alcanço isso, me ajude, me perdoe, me purifique, me dê força. Eu não dou conta de caminhar essa segunda milha, de virar a face, de perdoar facilmente. Em mim mesmo eu não consigo. Me perdoe, me dê a graça, me dê a força, me dê o poder. E voltamos. Primeiro aspecto que Deus diz: proclame toda a mensagem fiel. Resumo de Lutero: lei e evangelho. Mas ele segue. No versículo 20, se termina o versículo 20 com outras afirmações. Ele diz assim: jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa, e divulga ensinar publicamente e também de casa em casa. A igreja do Senhor precisa, nós como igreja precisamos usar abordagens complementares. Esta foi uma lição que eu demorei bastante para aprender no ministério pastoral também. Sempre entendi a importância, pela formação clássica que nós tivemos, né, da pregação fiel, de fazer um estudo do texto, de pregar a Bíblia expositivamente, de ensinar claramente, aproveitando esses espaços especiais que Deus nos dá e que ordena em sua palavra, do culto público, da adoração, da pregação, do ensino da palavra, quer na escola dominical, quer em um curso. Mas eu confesso que eu não tenho muita paciência para abordagem pessoal, individual, não. Lá em Suzano mesmo, que eu pastoreava com outros grupos, né, quando pessoas diziam, um aconselhamento, assim, qual é o problema que está acontecendo com você? Aí a pessoa, pastor, estou com isso, aquilo, outro. Então, se arrependa, confesse a Deus e deixa isso. Para com esse negócio. Tchau. Próximo. A gente fica ouvindo essas histórias de Edmar, aconselhamento é contigo, eu não dou conta de ficar ouvindo essas histórias do povo, não. Irmãos, até que eu mesmo me dei conta que eu não estava conseguindo resolver todas essas questões dentro de mim, dentro de algumas lutas que eu tive. E eu fui buscar auxílio e aconselhamento. Paulo, quando faz esse resumo do seu ministério, ele comenta e lembra os presbíteros que há uma dimensão pública do ministério, ensinar publicamente, coletivamente, importante. Essa conversa estranha que a gente tem ouvido há alguns anos aí, umas décadas recentes, de tal de desigrejado, de gente que a igreja sou eu fico em casa e eu mesmo estou bem. Não, não é verdade. Não é verdade que esse é o cristianismo que Deus nos chamou, não é. É verdade que há um aspecto, preste atenção, que a Bíblia diz: ali ordena o Senhor a sua bênção, na congregação do povo, no corpo de Cristo reunido, na relativização de nós mesmos, nós reconhecemos que a gente sozinho não dá conta. Eu preciso de outro junto comigo, eu preciso de alguém que ore comigo, de alguém que me instrua. Eu preciso servir outras pessoas, não apenas ser servido também. E de uma maneira especial e sobrenatural, preste atenção, sobrenatural, Deus manifesta a sua graça quando a igreja está reunida para adorá-lo.
Eu estarei presente no meio dos louvores. É o próprio Senhor Jesus que está presente na congregação pelo Espírito Santo, pela sua presença divina. Há uma graça que Deus manifesta e não é à toa que nós encontramos esse conclamar desde a antiga aliança, da adoração coletiva. Entretanto, pelas nossas debilidades, de quem fala e de quem ouve, há aspectos que escapam. E aí entra o aspecto individual. Vem um aspecto ministerial onde você enxerga a pessoa na sua individualidade. Onde a gente vai ouvir a história de cada um e ver a sua luta, a sua dificuldade de compreender, de colocar em prática. É a pessoa que humildemente chega e liga para o pastor e diz: pastor, eu preciso conversar. Qual o tempo que a gente tem na agenda aí? Eu preciso da ajuda. Vem, pedir ajuda, que diz: eu não estou dando conta de experimentar a vida cristã aqui em casa, no trabalho, seja lá o quê. Irmãos, nós temos oportunidades de ouro e preciosas que não podem ser desperdiçadas na nossa vida, que são esses encontros coletivos da igreja do Senhor. Nós não podemos negligenciar isso. Por pouco, muita gente perde o que Deus reservou para o nosso próprio bem aqui. Este encontro do noivo com a noiva, um encontro místico, porque o culto é isso, é um encontro sobrenatural do Redentor com os redimidos. E que o Senhor vem ao nosso encontro, Ele acolhe a nossa vida, Ele acolhe a nossa adoração, Ele torna aceitável pela obra de Jesus Cristo, e nós desfrutamos disso. Eu me lembro de um comentário que se fez do Emily Leonard, que foi um reformado que trabalhou aqui no Brasil na época do início da igreja presbiteriana, e uma das coisas que lhe chamava a atenção, que ele se chocava, dizia o seguinte: os crentes no Brasil vão à igreja para estudar. Não que seja errado, a gente vem para estudar, tem escola dominical. Mas, acima de tudo, a gente vem para adorar. A gente vem para um encontro sobrenatural com aquele que nos redentou. Nós viemos prestar culto, serviço de adoração, como corpo, coletivo, mas também de casa em casa. Os nossos irmãos da igreja escocesa votaram e instruíram as famílias do seu país, era uma nação presbiteriana oficialmente, né, que era assim como Holanda e Suíça, ordens e instrução para o culto doméstico. Por quê? Porque a espiritualidade não será suficientemente desenvolvida apenas nas ocasiões públicas. Nós precisamos aprender a conhecer o Senhor, desfrutar do Senhor desde a nossa própria casa. Irmãos, durante muitos anos de minha vida, eu tentava me justificar dizendo que eu não estava dando conta com tanta coisa para fazer, e um dia eu ia melhorar esse negócio. Um dia eu vou melhorar, a gente vai fazer melhor, faz um dia, 3 não faz, uma semana não faz, este momento. E foi precisamente quando experimentei os dias mais difíceis no campo missionário, Deus me quebrou bem, e que com pouca energia nós precisamos buscar o Senhor. Nós somos os primeiros necessitados. Aquela ilusão que havia no meu coração: estou saindo do meu país, sou missionário, para ir para um país muçulmano, para levar a salvação para os perdidos que estão aqui. Quando eu me dei conta que eu estava perdido no meio daquele processo todo. E eu orei ao Senhor dizendo: Senhor, eu ouvi na tua palavra que o teu filho Jesus veio para buscar aquele que está perdido. Eu sou um excelente candidato para o Senhor encontrar hoje. Eu perderia. Não estou dando conta de fazer o que eu deveria, não estou dando conta de levar minha família, não estou dando conta nem de experimentar o Evangelho da Graça. Eu me dei conta que a minha devocional era mais farisaica do que cristão. Só tinha lei, não tinha Evangelho, sabe? Faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo, se arrependa, toma vergonha nessa cara, sem vergonha. Paulo diz: olha, eu nunca deixei de anunciar isso publicamente de casa em casa. Irmãos, quantos de nós não cometem o erro de achar que são os oficiais da igreja, os professores da escola dominical, os responsáveis para levar os nossos filhos ao encontro do Senhor? Eles são os assistentes, auxiliares. Pai, mãe, a responsabilidade primeiro é sua. Pastor, não sei fazer esse negócio direito, não. Então, já disse isso para Deus? Chorando, pedindo perdão. Diz: Senhor, me ajude, é em casa, a partir de casa, te conhecer. Busque esse tempo com Deus, a partir de casa.
desfruta esse tempo com Deus coletivamente. Há uma terceira orientação que Paulo vai dizer aqui. A igreja é chamada para dar testemunho dele, proclamando toda a mensagem fiel, usando essas abordagens complementares de coletivo e particular, como nós podemos fazer em casa, na vizinhança, mas também nos cultos, mas em terceiro lugar, testificando a públicos distintos. Isso está no início do versículo 21. Olha como Paulo diz, ele diz, testificando tanto a judeus como a gregos. E aqui não se trata de etnia aqui, porque está excluído o mundo todo praticamente, se você colocar aqui. Judeus e gregos, em quem sobrou? Todo mundo, o restante do mundo. Né? Tem alguns poucos milhões de judeus, alguns poucos gregos, e o resto de bilhões do mundo estão de fora. A melhor maneira de nós interpretarmos este texto, ou essas expressões, é com o olhar bíblico, com o olhar da teologia bíblica, com o olhar da mentalidade bíblica, com o olhar da aliança. O que Paulo está dizendo na primeira geração, lembre-se, isso aqui é a primeira geração, estavam vivos como público-alvo da sua pregação, pessoas que estavam vivas na época da execução de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, a igreja será fiel enquanto geração após geração ela sempre tiver diante dos seus olhos dois públicos-alvos. Os filhos da aliança e os de fora da aliança. Quem já está na aliança com Deus e quem não está na aliança com Deus. E nós precisamos ter sempre este desafio em equilíbrio diante de nós. Porque tem gente que tem uma ênfase evangelística muito grande. Vamos salvar o mundo, buscar as nações, ir até os povos, salvar os perdidos que estão por aí fora. E toda a energia é concentrada para fora. E pode experimentar a grande tristeza de ver os de casa perdidos. Querendo alcançar o vizinho, perde o próprio filho. Querendo alcançar o que está do outro lado da rua, perde os da sua própria casa. Querendo alcançar o outro, foi negligente para com os seus. Mas pode ocorrer o oposto também. A igreja que perdeu de vista a sua vocação missionária e evangelística, e ela tem um olhar totalmente voltado para dentro. Tudo gira em torno das sociedades domésticas, de como estão a vida interna, a agenda interna da igreja. Nem sequer alguém entra na igreja, entra e sai, não foi nem percebido, porque nós temos que olhar para dentro, para quem já é, e pressupondo que está tudo bem espiritualmente. Tolinhos como somos nós, não é verdade? Porque o evangelho, ele serve para quem está dentro e serve para quem está fora. É a cura da alma do filho da aliança e é a cura da alma de quem está fora da aliança. É o evangelho da salvação da quarta geração de presbiterianos. E é o evangelho da salvação da repimboca da parafuseta que estava lá do outro lado. Só Deus sabe o que ele estava fazendo. O mesmo evangelho que salva o perdidão, salva o perdidinho. Salva aquele que não precisou experimentar tanta miséria nesta vida, mas que percebeu que em pecado me concebeu a minha mãe, como disse o rei Davi. Em pecado me concebeu a minha mãe. O que Paulo está dizendo é isso. Para que a igreja seja fiel, ela não pode ser negligente com a primeira congregação que Deus deu, que são os nossos próprios filhos. Pais, professores de escola dominical, preste atenção. Não assuma nem pressuponha que todos os seus alunos já estão salvos porque são filhos de crentes. Os filhos da aliança precisam do redentor da aliança que nós proclamamos. Você tem que lembrar disso e tem que anunciar isso. Quantas das lições de escola dominical do departamento infantil são pura moralidade? Não faça isso, não faça aquilo outro, não brigue com seu irmão, não puxe o cabelo da coleguinha, não fala palavrão, não faz isso. E os meninos vêm e levam um bombardeamento de 1 hora por domingo, 52 domingos por ano de lei, como se ele fosse capaz de cumprir. Mas ele precisa ouvir do evangelho também, da necessidade dele de salvação. Alertar de que Deus lhe deu um privilégio de ter nascido na aliança. Você tem muitos privilégios, você não precisa ficar quebrando cabeça por aí fora, não. Desde pequeno você já sabe. E por isso mesmo, na Bíblia, todo privilégio, toda bênção vem acompanhado de responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Eu costumo dizer que até a Marvel, os filmes da Marvel sabem desta lição. Porque o tio Ben falou para Peter Parker, com grandes poderes, grandes responsabilidades.
Isso é uma verdade que até o cinema sabe, gente. Quando nós vemos filhos da aliança negligentes, espiritualmente mal, isso beira a pior condição que existe espiritualmente para a vida de alguém. Se você olhar na Escritura, as maiores ameaças da Bíblia são para aqueles que estiveram perto, mas não assumiram a posição. Porque o que está longe tem a seu favor a ignorância. Mas quem esteve perto não tem nada, não tem desculpas para apresentar. Nenhum. De tal maneira que a gente tem que estar atento, sim, como está a condição dos nossos filhos. Ele pressupõe que trouxe a igreja, é como se eles entrassem naquela porta, entrassem numa bolha super espiritual. Né? Estou espiritual, porque eu estou aqui dentro dessa casa. Agora nós temos que ter um olhar de fora, daqueles que Deus nos chamou para alcançar com o Evangelho. É isso que Paulo está lembrando. Os judeus, os que estão em aliança, precisam ser lembrados que eles precisam se arrepender e crer no Senhor da aliança, o Redentor da aliança, que é Jesus. Os que estão de fora, os gregos, que era uma maneira de dizer aquele que não tem este conhecimento, o pagão, que está fora da aliança. Eles precisam conhecer deste Deus, desse Jesus também. E toda a igreja precisa manter estes dois grupos em foco. Quarta instrução, está no final deste versículo. Ele vai dizer assim, depois que ele diz, tanto a judeus como a gregos, fala o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, para ser fiel no cumprimento da sua missão, necessita exortar a toda resposta piedosa, ou esta resposta complementar de arrependimento e fé. Gente, isso foi brilhantemente, pedagogicamente e claramente apresentado para nós, em resumo, nos nossos catecismos. Quando depois de explicar sobre a lei moral, diz o que Deus exige dos seus eleitos para que sejam salvos. Arrependimento para a vida e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nisso aqui. Essa é a dinâmica da caminhada cristã. O tempo todo. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Da mesma maneira que a mensagem é lei e evangelho. Lei e evangelho. Lei e evangelho é o que anuncia. Arrependimento e fé é o que responde. É a resposta de quem ouve a mensagem bíblica. Diante da lei, eu sou chamado a me arrepender, sempre. Preste atenção que não é por acaso que no culto cristão tem um momento para confissão de pecados. Porque nós somos muito tardios para lembrar das nossas próprias falhas. A gente precisa ser lembrado. Tem alguém em casa aí? Faz uma autoanálise. Vê como você está, que ponto da lei você tem quebrado, onde você tem falhado diante do Senhor. Seja sincero, Deus te chama. O arrependimento, se sondar, os nossos avós puritanos falavam deste exercício como uma disciplina espiritual, a necessidade que nós temos de parar diante de Deus de tempos em tempos e sondar o nosso próprio coração à luz da Escritura Sagrada, com o auxílio do Espírito Santo, para ver o que está mal. Eu me lembro quando adolescente ainda, eu vi um certo pregador famoso, depois ele ficou doidão, mas naquela época ele não era doidão não. Mas ele disse uma das coisas melhores que eu já ouvi na minha vida cristã, nunca esqueci. Ele disse, bendito é aquele que é capaz de ler a Bíblia contra si mesmo. É a lógica oposta da caixinha de promessa. Deixa eu ver qual é a promessa que Deus tem para a minha vida hoje. Aí pega... Todo mundo gosta de notícia boa, né? Mas sabe qual é a notícia boa? Ele diz, apesar do seu pecado, Deus te perdoa quando você se arrepende. Essa é a melhor de todas as notícias. Porque a Bíblia diz que quem muito é perdoado, muito ama. Até o fervor e o vigor espiritual de alguém está diretamente relacionado à clareza que ele tem de suas imperfeições. Isso parece um contrassenso. Ele diz, não, isso é errado. Psicologicamente deve ter um problema nisso daí. Não, você não entendeu a lógica do Evangelho. O poder do Evangelho existe exatamente em eu perceber que apesar de quem eu sou, e quanto mais clareza eu tenho do que não presta em mim, mais clara fica a graça de Deus em Jesus Cristo revelada a mim. Perceber melhor o que não presta em mim me ajuda a abraçar melhor e com mais força o que presta no meu Redentor. Porque Ele é o que eu não sou. Ele fez o que eu não faço. Ele cobre o que eu não cubro. Ele cumpre o que eu não cumpro. E à medida que eu compreendo melhor isso, mais eu corro para Ele. Você lembra quando Jesus entrou na casa de Simão?
E que depois veio aquela mulher de vida duvidosa e lhe derrama perfume, enxuga os seus pés e chora. E aquele homem ficou olhando assim com a cara esquisita e disse: esse que não é profeta, porque você não saberia quem é. E Jesus diz uma resposta maravilhosa: Simão, eu entrei na tua casa, tu não me saudaste com um beijo. Não, tu não me lavaste os pés. Tu não me cumprimentaste devidamente. Esta mulher, ela lavou os meus pés com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos e derramou um perfume precioso. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Deus requer de nós arrependimento e fé. E é uma dinâmica para a vida toda. Quanto mais perto do Senhor eu fico, quanto mais perto da luz, mais claro eu vou percebendo minhas imperfeições. E mais gratidão e adoração eu tenho. Porque o espírito do farisaísmo, da religião centrada no homem, na performance, não precisa ir para muito longe. Isso pode ocorrer com qualquer um de nós. É uma religião centrada no indivíduo, nos seus esforços, na sua capacidade. O fariseu é aquele que vai sofrer muito quando vier a tragédia na sua vida, porque ele vai bradar contra os céus de punho erguido, dizendo: por quê? Eu não merecia isso. Eu tenho me esforçado tanto. Eu tenho feito, o Senhor que ganhou no dia que eu me tornei cristão. O Senhor está perdendo uma excelente oportunidade aqui, de me desperdiçando, me tratando desse jeito. E aqueles que conhecem o Senhor dizem: olha, eu não sei o que Deus viu em mim, mas eu sei o que Ele viu em Cristo. E o que Ele viu em Cristo é suficiente para cobrir o que eu vejo em mim. Arrependimento e fé. Por fim, último ponto que eu gostaria de comentar com vocês. A igreja é chamada para ser fiel na proclamação, no cumprimento da sua missão, ao cuidar das partes integrantes do ministério. Está no versículo 28. Paulo então diz assim aos presbíteros: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Que visão bela descrita aqui da igreja do Senhor. A igreja é de Deus. Ela não é do pastor, ela não é do conselho, ela não é da família fundadora de 4 gerações, 5, sei lá quanto é aí. Não, ela é de Deus. E o preço para a existência da igreja foi um preço impagável. Custou o próprio sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que muito curiosamente aqui é descrito, falando claramente da sua divindade. Ele diz: a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Deus tem sangue agora, né? Tem. Porque o Filho de Deus, que é o Deus encarnado, ao virar humano, ele assume a humanidade e tem sangue. Foi com o preço do seu sangue derramado que eu e você hoje somos igreja do Senhor. Nenhum de nós conseguiríamos ser igreja de Deus por conta própria. Pela nossa capacidade de ouvir, de olha que sermão bom, entendi tudo. Olha, agora eu sou crente. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas dizendo: cuidado, você vai lá para a igreja, vão fazer lavagem cerebral em você, o pastor vai te converter. Dá até medo quando a pessoa começa a elogiar demais o trabalho dele. Rapaz, é melhor que Deus converta essa pessoa, porque o meu convertido, eu me lembro sempre do reverendo Evandro, eu comecei trabalhando com ele, né? E um dia ele conta a história que estava andando na rua da cidade e um bêbado falou: reverendo! Eu disse: que foi? Você lembra de mim? O senhor que me converteu. Aí ele falou: é por isso que tu tá assim, desgraçado. Se fosse Deus, você não estava desse jeito. A igreja de Deus foi comprada pelo próprio sangue. E Paulo está lembrando os presbíteros aqui, né, chamando a função deles de supervisores, de coordenadores do trabalho, que Deus, o Espírito Santo constituiu-os como supervisores da obra de Deus, da igreja de Deus, do pastoreio do Senhor. Propriamente, como eu falei, não sei se ontem ou hoje pela manhã, que nós mesmos, nós não somos pastores, né? O pastor é Jesus. A gente é só um instrumento humano que ele usa para que o pastoreio dele seja experimentado na vida das pessoas. E para que isso ocorra, a gente tem que ser fiel na proclamação e nas ações, porque aí o Cristo bíblico verdadeiro passa a ser conhecido e experimentado na vida das pessoas. Agora preste atenção, o que eu quero dizer com esse ponto aqui.
Quando Paulo está chamando a atenção dos presbíteros aqui, ele diz, vocês precisam cuidar da igreja de Deus, mas vocês precisam cuidar de vocês mesmos. O senso de responsabilidade, de peso, que às vezes vem sobre a liderança eclesiástica é tão grande, que nós corremos o risco de perder de vista que nós também precisamos de cuidar uns com os outros. Isso é uma ameaça maior para nós pastores que estamos aqui. Quem vai cuidar de mim? Com quem que eu vou falar das minhas lutas? Paulo está dando uma orientação aqui para os presbíteros, que eles fizessem isso entre si. Mas deixa eu esticar um pouquinho mais aqui, partindo do princípio, igual o catecismo faz quando interpreta o mandamento honrar pai e mãe, e estende este princípio da autoridade para as demais autoridades. Isso vai valer para você na sua casa. Pai, mãe, cuide de você. Cuide da sua vida espiritual, do seu testemunho, de quem você é, de caminhar junto com Jesus. E cuide do seu filho. Eu me lembro quando era adolescente, uma das amigas das minhas irmãs era crente. Nós estávamos no início dessa jornada e o pai um dia levou em casa para ficar com as meninas lá. E nós conversamos e dizemos, eu não sou crente não, eu não vou para a igreja, mas eu acho muito bonito esse negócio de igreja. Assim, eu faço questão de levar minha filha para a igreja, porque esse mundo está tão ruim, tão perdido, né, que eu quero que elas sigam no bom caminho. E, claro, eu fiquei pensando, gente, se é bom para elas, por que você não vai, né? Nós devemos cuidar de nós mesmos e também cuidar daqueles que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Está desde a lei de Moisés, quando em Deuteronômio capítulo 6, Deus diz assim, amar o Senhor de todo o seu coração, ame ao Senhor, você mesmo, depois você vai inculcar na cabeça do seu filho ao andar pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Se a igreja quer ser fiel no cumprimento da sua missão, ela é chamada para atentar para estas coisas aqui. Diante de Deus, nós somos chamados para sondar o nosso próprio coração. Porque seguramente nós podemos dizer, eu não consigo cumprir tudo isso de maneira perfeita. Deus está nos chamando para que a gente busque renovação dos votos que nós fizemos naquele dia que nós professamos a fé diante da igreja, diante do Senhor. Voto de fidelidade, voto de participação, voto de fé, voto de sinceridade. Como igreja do Senhor, preste atenção e aí eu chego às considerações finais aqui. Este homem que Deus instituiu sobre o pastor de vocês, como pastor de vocês, deve ser objeto do amor, das orações e do estímulo de vocês. Encoraje a ser um bom pastor, cada vez melhor. Diz, pastor, vai lá, fica firme aí, que eu preciso conhecer Jesus melhor e Deus colocou você para fazer isso aqui na minha vida. Faça isso. Diga que você está orando por ele, dê apoio, estimule. Porque muitas vezes a gente imagina que a liderança é quase como se fosse um Superman, vai aguentar as pancadas todas e permanecer lá. Ele tem essa cara de durão assim, mas acredita, é de carne e osso. Conheço desde a época de seminário, tem essa cara de durão aí. Mas a igreja deve fazer isso. O pastor estuda, prega, foi bom a sua palavra, o curso que eu recebi, Deus me abençoou muito. Faça isso, estimule para o bom caminho. Porque eu te digo, não são todos os pastores que dão conta de ficar domingo após domingo, recebendo bordoada, crítica e permanecendo fiel. Alguns jogam a toalha. Não, está muito duro, eu quero acompanhar mais não, mais crítica assim não. Percebe? Toda mensagem fiel estimule os seus pastores, os seus líderes da igreja a fazer isso. Esteja atento às oportunidades que Deus lhe dá, na igreja, coletivamente e particular, na sua família, com os seus parentes, com os seus vizinhos. Oportunidades de ouro. Porque quantas pessoas não conhecem o Evangelho que chegaram ao conhecimento por virem aqui na igreja? Agora imagine quantas tantas não poderia conhecer a partir da sua rede de contato que não aceitou e talvez ainda não aceite tão cedo vir à igreja. Mas se você se oferecer para estudar a Bíblia com ela e orar, ela vai aceitar. Iria multiplicar muito a capacidade de nós de semearmos este Evangelho em nossa redondeza aqui. Testifique a estes grupos distintos, esteja atento, você aos seus filhos, aos filhos da igreja, evangelize, ensine a lei do Senhor, confira, pai, preste atenção, não pense que porque ele veio à igreja automaticamente está salvo, não. Esteja atento ao comportamento, às respostas, o que está ocorrendo, exorte com temor do Senhor.
Chame-os para viver na verdadeira fé e verifique se está mesmo. Perceba, é isso que ele está dizendo. Dentro e fora da aliança. Agora vá buscar as outras pessoas, vá no trabalho missionário da MEAP aí, vá juntamente com a igreja, vamos começar um novo trabalho, abrir uma outra congregação aqui, plantar a igreja, apoiar trabalho, vamos buscar para fora. É tão bom que a gente experimenta aqui, vamos compartilhar com outras pessoas também, porque nós já experimentamos. E na sua própria vida, busque viver sempre nessa toada. Diante do Senhor, dizer, Senhor, o que eu preciso mudar? Me dê a graça de me arrepender. E abraça cada dia mais a fé. Jesus é suficiente, Ele me perdoa, Ele está comigo. Cuide de si, cuide do rebanho. Irmãos, essa mensagem é a verdade, é a necessidade em Araraquara, no Panamá, na Albânia, em Portugal, no Senegal, nos ribeirinhos. É a mesma necessidade. Não muda. É a mesma cura que Deus oferece em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude.